Gente querida desse nosso imenso bitelo, graúdo, policarbonaturalmente falando, rincão brasileiro, mais trabalhoso do que enfiar a linha de costura no furico da agulha sem molhar a ponta com cuspe. Tamo nós aqui pra falar de viola e pra falar da música caipira. Gente fina, como prometido, a gente ficou de fazer aí, dar sequência aí à nossa playlist, seja lá o que essa playlist significa, né? Podia falar lista de play, né? Mas eu dei playlist. Nós vamos hoje fazer um unboxing, review das pilhas recarregáveis da Eugene. E para a gente começar, antes da gente falar especificamente da pilha Eugene e do porquê eu escolhi essas pilhas para fazerem parte do nosso canal, eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações e contribuir com um pouco do conhecimento que a gente detém aí sobre pilhas e pilhas recarregáveis. Lembrando, nós estamos fazendo unbox e review daquilo que nós usamos nos vídeos que a gente grava para poder fazer os vídeos de aula de viola caipira. Nós não somos especialistas em eletricidade, ninguém aqui é especialista em pilha, então vamos falar dentro do nosso fraco conhecimento. Bom, gente fina, antes da gente adquirir qualquer tipo de pilha recarregável, a gente tem que ter em mente o seguinte: as pilhas recarregáveis, elas têm um padrão, elas têm um tipo de necessidade diferente das pilhas comuns. Quem recorre a pilhas recarregáveis, quem recorre a esse tipo de equipamento, são profissionais, são pessoas que demandam de bastante uso de pilhas, e o uso das pilhas comuns, pilhas alcalinas, acaba se tornando muito mais caro do que o investimento em pilhas recarregáveis, que num primeiro momento, na hora que você coloca as duas juntas, dá a impressão que a pilha recarregável é um gasto desnecessário, ela é um gasto que passa aí do limite e acaba sendo uma desvantagem. Não é desvantagem, eu vou explicar o porquê. As pilhas recarregáveis vão se tornar econômicas ao longo do tempo, porque você pode usar muito mais vezes uma pilha recarregável do que uma pilha comum que você compra e joga fora. Só para vocês terem uma ideia, essa pilha aqui da Eugene, dá para a gente notar aí que eu não sei em qual lado que está aqui, ó, até 1000 recargas, tá? 1000 ciclos de carga, que é aquele ciclo de carga e descarga, recarga e descarga, né? Então as pilhas recarregáveis, elas têm esse tipo de vantagem. Para quem é profissional, para quem simplesmente quer ter uso recorrente de pilhas aí, seja num controle remoto, num aparelho, num brinquedo de criança ou coisa parecida, a pilha recarregável é uma alternativa interessante que a longo prazo, depois de adquirir o carregador, você vai entender o porquê ela se faz tão mais econômica e tão mais vantajosa que as pilhas comuns. Bom, dito isso, antes de você sair comprando suas pilhas recarregáveis, olha, eu vi o vídeo do Chico, gostei da proposta e vou sair comprando pilha recarregável à torta e à direita, e não é por aí. A primeira coisa que a gente tem de saber antes de escolher qual pilha recarregável ajuda a saber o para que a gente vai usar. Isso é muito importante, porque se a gente fosse usar a classificação na Paraíba, ia ser assim, são 3 classificações: fuleiragem, aquela sovaco de mendigo e aquela que você diz, eita porra, que pilha boa. Como essa classificação fui eu que inventei e é meio feia, a gente vai usar uma outra que seria assim: quais as classificações de pilha recarregável? Uso simples, uso semi-profissional e uso profissional, ficou muito mais bonito, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas marcas de pilha de cada um desses tópicos, o tipo de uso dela, o que os testes que foram feitos aí pela internet dizem sobre a questão dessas pilhas, o porquê usar em cada um desses usos, né? Por que elas são adequadas a cada um desses tipos de uso, e a gente vai estar comentando aí por alto, logicamente dentro do conhecimento que a gente tem, que não é muito profundo, e com o foco aqui no uso que a gente vai fazer no canal. A gente vai falar aqui de pilhas recarregáveis, é o foco do vídeo. Nós não vamos estar entrando aí mais profundamente em pilha alcalina, pilha dessas comuns e tal, e voltagem, não sei o que, não é bem o foco do uso. A gente vai falar de uma forma geral. Falando dos 3 usos, a gente vai começar falando um pouquinho do uso simples. Você tem essas marcas aí na tela que você está vendo, são as pilhas recarregáveis mais comuns desse uso simples que eu falei para você. Você tem a MOX,
você tem a Multilaser, você tem a Songpulse, você tem a MaxDay e tem outras em geral aí que eu vou estar te dando uma dica para poder identificar que essas pilhas são fuleiragem. Falando dessas pilhas MOX, é uma pilha que tem aí, ela vem junto com o carregador, você encontra essas pilhas aí em feira, às vezes até em shopping mais popular, essa coisa toda. Na internet, essas pilhas MOX têm uma distribuição gigantesca. E por que essa pilha, já que tão famosa, eu classifiquei ela de uso simples? Porque segundo os testes que eu vi aqui na internet, em diversos canais, essa pilha promete aí 4.000 e não sei quantos miliamperes, 3.000 miliamperes, e na hora do teste, na prática, na hora mesmo de ver, elas não entregam nem 10% daquilo que elas prometem. Então, é um tipo de pilha que para você quebrar um galho na falta de uma pilha melhor, é um tipo de pilha para você usar em coisa muito assim, recorrente, um controle remoto, um brinquedo de criança mais de leve, um uso assim bem comum que não demande uma corrente muito gigantesca. Não é um tipo de pilha legal, por isso ela é classificada como pilha de uso simples. Embora tenha uma marca, embora tenha um, entre aspas, processo de qualidade, o uso dessas pilhas são muito fraquinhos. As pilhas da Songpulse, por exemplo, vamos pular aí a Multilaser, elas têm o mesmo tipo de pegada da MOX, tá? Elas prometem aí 4.000 não sei quantos miliamperes e faz muda o nome da marca toda hora. Eu acho que agora está em Songpulse, e acho que mais sai Pulse do que propriamente Song, né? E elas têm mais ou menos essa pegada. A MaxDay tem um pouco mais de nome, mas ela também vem nessa mesma linha. São pilhas, ela não cumpre a carga que promete, ela está em torno de 10 a 9% daquilo que elas prometem na embalagem, no manual, na etiqueta da pilha, né? Essas pilhas, tanto a MOX como a Songpulse, como a MaxDay, como pilhas que você vê aí no AliExpress de origem duvidosa, porque o AliExpress, moçada, tanto a Shopee, tanto outros sites aí, Mercado Livre, é um feirão. Você tem tanto a loja grande oficial como o Zé Mané da esquina, ou no caso o Chong Chong da esquina, né? Então, assim, é muito complicado. Então, esse tipo de pilha são pilhas de uso simples, para você usar aí em controle remoto, em coisas que demandam, não demandam uma puxada muito firme, né? Um papa-bolinha da vida, não sei nem se isso existe ainda. E a característica principal delas é isso, elas não cumprem a carga que promete. Ela é feita com materiais muito fracos na sua composição, na sua estética. Esse revestimento que vem aqui nelas, isso já é uma crítica a todas as pilhas recarregáveis. Não sei o porquê. Esse revestimento, ou como diz o fresco, o invólucro, que envolve essas pilhas, ele geralmente vai saindo com o tempo. Seja pilhas de uso simples, de uso semi-profissional ou de uso profissional. Eles não têm um revestimento muito firme. Eles descascam muito fácil, se tomar queda, coisa. E nessas pilhas de uso simples, ele é mais fraco ainda. Então, se você tem um tipo claro que obviamente, gente, a gente está falando isso aqui num intuito de sugestão, né? Porque eu não poderia falar de pilhas, das pilhas que a gente escolheu para usar no canal, sem falar o porquê, né? Eu tento sempre fazer isso. Então essas pilhas de uso simples, elas focam mais nesse tipo de coisa bem relezinha, bem simplesinha, coisas que não demandam muita corrente. É igual um barbante. Uma coisa é você amarrar um chinelo havaiana num barbante, outra coisa é você amarrar uma bola de boliche, não vai aguentar, cara. Então, o barbante, para você amarrar uma chinela havaiana na janela com o peso é uma coisa. Você usar o barbante para amarrar um balão é outra. Agora, você precisar amarrar uma coisa mais pesada, não vai servir. Não sei se esse tipo de exemplo deu. Então, das pilhas de uso simples, a melhorzinha é a Multilaser, por isso que eu deixei para falar ela no final.
Só que a Multilaser, eles andam se metendo no meio de marca grande e fica feio para eles, porque a intenção dessas marcas é Max Day, Multilaser, Max Print, Leadership, são marcas que são criadas com o intuito de se criar uma certa popularidade para tentar vendê-la por um valor bacana, entende? Então, a Multilaser, nesse ponto, eles fazem um papelzão assim bem ridículo, porque essa pilha aqui ela tem 2.700 de capacidade, miliampere-hora. Eles prometem 2.600, 2.400 e entregam metade disso. Sabe, você vai comprar uma pilha dessa acreditando no que a Multilaser está dizendo e na prática não se consolida. Agora, você comparar essas pilhas MOX, Song Pulse, com Max Day com a Multilaser também chega a ser uma ofensa, porque por mais que a Multilaser seja a melhor das pilhas fuleiragem, das pilhas de uso simples, ela pelo menos entrega metade. Ela tem um certo padrão de qualidade que essas outras pilhas não têm. Então, se você quer uma pilha para um uso mais simples, para dependendo do tipo de uso que você vai fazer, não for uma exigência tão grande, compra as pilhas da Multilaser, né, mano, velho? Se você tiver aí microfone de canal, essas coisas assim, você vai ter um uso razoável, mas com a carga bem reduzida, né? A gente vai fazer o teste com esse gravador aqui para vocês terem uma noção também quando eu for fazer um box review dele. Passando agora para as pilhas de uso semi-profissional, também está na tela, e aí você não estranha essa quantidade de pilhas e marcas aí, que eu coloquei simplesmente para a gente ter uma noção. Essas marcas aí são as marcas mais conhecidas de pilha recarregável. A que puxa o carro dessas marcas todas aí é a Eugene, que é essa aqui que eu escolhi. E por que eu preciso passar por elas para você entender? Porque tem um custo-benefício aí, onde todas essas pilhas se encaixam. Então, para que são essas pilhas de uso semi-profissional? Grande parte dessas marcas aí, a Eugene, a Philips, a Toshiba, a Duracell, a Rayovac, essa Reciclo que apareceu agora, essa JCB, Energizer e a própria Sony, são marcas de pilha que têm um controle de qualidade muito mais rígido. Você tem distribuição em todo o país, você tem um controle de teste muito melhor do que essas outras pilhas de uso simples. Você tem o envolvimento de marcas tradicionais e velhas e japonesas, na sua grande maioria, que tem tradição. Tá? A gente vai estar falando aqui de Philips, de Toshiba, sabe, de diversas marcas aí de uso tradicional. A Philips não é japonesa, mas a Toshiba é. Então, se tem um controle maior de qualidade. Esse tipo de pilha, você vai achar ela aí de R$42, como foi o caso dessas 4 que eu comprei aqui, que essas pilhas, eu comprei elas no meio de 2022, acho que em junho ou julho, né? Acho que se eu dei 4 recargas nela foi muito devido ao pouco uso. E essas aqui chegaram hoje, acho que custou 49, 50 e poucos reais, e tem a questão do frete, que é o que torna um pouquinho mais caro. Mas então essas pilhas, você tem elas aí de R$42 até a média aí de 80, que é o caso de uma Philips, que é o caso de uma Toshiba, né? As pilhas Duracell, Rayovac, essa Reciclo, essa JCB, essa Energizer. A Sony não fabrica mais pilha recarregável. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho um conhecimento muito profundo, mas a questão é a seguinte: você tem o Fresco fala range, a gente fala distância. Você tem uma distância de preço aí um pouco variável, né? Então, essas pilhas, elas têm uma duração muito melhor, têm um controle de qualidade muito maior, são feitas com materiais nobres e quase que com a mesma qualidade ou mesma qualidade
que as pilhas profissionais, que a gente vai estar falando disso aí, tá? E elas custam um pouco mais barato. O porquê que essas pilhas têm esse desempenho bacana e, em compensação, custam um pouco mais barato do que as pilhas profissionais. As pilhas profissionais, que são, eu achei duas marcas que encabeçam aí, que são a Eneloop e a Fujitsu, elas têm um foco, gente, mais em uso profissional, uso fotográfico, uso para luz de estúdio, tem alguns dispositivos que usam aí LED, então demanda muita corrente. E a pilha tem que ser preparada para aguentar uma corrente muito assim. Essas pilhas, falando agora, focando de fotografia, essas pilhas que são usadas em flash profissional, elas têm elas têm que ter uma disposição de poder disparar o flash com uma rapidez maior. Vamos passar para a gente entender essa questão aí que chama ciclagem. Não é reciclagem, não, é ciclagem, que é o ciclo que a pilha demora para poder fazer o mesmo trabalho, em que ela recarrega o equipamento. Vamos fazer assim que você é um grande cantor, né? O prazo que você puxa, ó. Puxei, vou soltar a nota. Acabou o ar. Puxei de novo, vou soltar o ar. Usando esse exemplo, a ciclagem é mais ou menos assim. Quando um flash dispara, o tempo em que a pilha vai estar pronta para entregar energia pro flash para ele disparar de novo é essa ciclagem. É o tempo que você respira para poder soltar a nota. É o tempo que você respira para poder soltar a nota. Essas pilhas que estão aí na tela, elas não têm uma ciclagem tão profissional, tão à pronta entrega, como o caso da Eneloop e da Fujitsu. Então, se você for participar de eventos em que o pau tora, em que o negócio gente, só quem já fez casamento, quem já fez formatura, que entende o que é essa questão. Você bate a foto e a descarga do flash é muito grande, porque ele tem que sincronizar com a câmera, né? A câmera que você usa em casamento são câmeras mais ou menos desse modelo aqui, ó. Essa aqui é uma DSLR da Canon, uma Canon T5i, que a gente aqui não tem demanda de flash porque a gente usa ela para filmagem. Essas câmeras são câmeras híbridas, ou seja, elas tanto filmam quanto batem foto em nível profissional, tá? Isso aí a gente vai estar falando quando a gente for falar da menina. Então, essa câmera, ela usa flashes que demandam muita energia, porque vai sincronizar com a programação da foto que o fotógrafo precisa aqui. Você tem uma série de comandos aí de 1 não sei quantos segundos, e o flash está preparado para isso. Só que o flash usa uma energia que não vem da câmera, né? Não é a mesma bateria da câmera. Ele usa pilhas externas. Então, a partir do momento que o flash soltou energia, ele tem que recarregar urgente para soltar energia de novo. Eu não vou saber explicar profundamente para você, mas você chama isso de ciclagem. Eles fazem os testes lá, eles batem o flash, demora um tempinho, a luz fica vermelha, aperta, solta o flash, demora um tempinho. Quanto menos tempo demora para essa luzinha ficar acesa, é o que eles chamam de ciclagem. Bateu, gastou aquela energia, respirou, tá? Respirou. Quanto mais curto o tempo de respiração, melhor é a pilha. E essas pilhas de uso semi-profissional, elas têm um tempo de ciclagem menor. O respiro delas para poder cantar, o tempo que elas levam para recarregar o flash, para poder soltar a disparada do flash, é um pouquinho menor. Por isso que elas caem de preço, né? Essas pilhas estão aí nessa faixa de R$40, vamos dizer assim, até 80, 90, por causa disso. Agora a gente é obrigado a falar uma coisa que muita gente que é taradinho de marca, não gosta que fala, essa questão das pilhas. Porque as pilhas da Philips, da Toshiba, da Duracell, elas têm tido uma certa autonomia
melhor do que essas outras marcas que estão aí na tela. Não que as outras marcas sejam ruins, não é isso, mas elas têm tido um desempenho melhor. E dessas três, principalmente a Toshiba. Eu vou deixar um canal de análise profissional disso aqui na tela, onde eu peguei grande parte das informações aqui e fiz o estudo também em outros canais, né, que é o canal Easy Technology, né? Você procura lá que o rapaz faz o teste do jeito que tem que ser feito, com aparelhos próprios, com linguagem própria, e você vai ver que todos os testes, tanto da pilha a Philips, da Toshiba, quanto a Duracell, o confronto de uma pilha com a outra, o confronto da Eneloop com a Toshiba, da Philips com a Toshiba, mostra que dessas pilhas semiprofissionais, a pilha da Toshiba tem se sobressaído tanto na questão da duração da pilha, como a questão de corresponder ao que se promete na embalagem, né? Nessas pilhas semiprofissionais, quase todas essas marcas cumprem aquilo que promete, porque são feitas com material mais selecionado, igual eu falei para vocês, tem um controle de qualidade melhor, e a pilha Toshiba tem se destacado nessas pilhas aí, que são as pilhas semiprofissionais, conforme isso aí que eu disse para vocês. Passando aí, moçada, para essas duas pilhas que estão na tela, que são as pilhas de uso profissional, essas duas marcas já têm uma certa tradição. Eu não sei falar muito para vocês da história da Fujitsu, que eu vi falar que dizem que é uma segunda marca da Panasonic, para não ter concorrente com ela. Essa Eneloop é marca Panasonic. Essas pilhas encabeçam aí o uso profissional, que na maioria das vezes que se falam dessas pilhas ou se fazem review, se mostram elas na prática, está associada a isso que eu falei com vocês da questão do flash. Quando você tem um equipamento que demanda uma rotatividade dessa energia muito grande, você dispara o flash, carregou, pá, dispara o flash, carregou, pá. É igual, por exemplo, quando você vai atirar de canhão. Os canhões antigamente, colocava a bala, socava a bucha, pá, colocava a bala, socava a bucha, pá. Esse colocava a bala, socava a bucha e pá, é justamente essa questão da ciclagem. Quanto mais tempo eu recarrego, preparo e disparo, recarrego, preparo e disparo. Essas pilhas estão encabeçando aí a lista de pilhas profissionais. Aí você diz assim: Ai, Chico Neto, mas quer dizer que eu não posso comprar uma pilha de R$100 pro brinquedo da minha criança? a senhora pode. Mas é a mesma coisa da senhora querer pegar um foguete de São João, enfiar no fiofó de um jegue, acender e botar o jegue para disputar os foguetes da NASA. É mais ou menos por aí. Mas cada um faz aquilo que quer. E falando sério, é uma pilha que vai funcionar em brinquedo de criança, em controle, em gravador, em qualquer caramba que tiver. Vai ter um desempenho muito melhor. Vai durar muito mais. Só que existem essas classificações aí e ela tem um preço muito mais caro do que essas pilhas aí de semiprofissionais. Então, por exemplo, se a gente for parar para fazer uma comparação, você vai comprar pilhas aí MOX, Songpulse Max Day, você tem ela de 20 a 30 reais, 40 reais, né? Você usa do semiprofissional, você tem pilhas de 42 reais a 90 reais. Essas pilhas Eneloop da Fujitsu, você tem elas aí no E-Pilhas, por exemplo, de 113, 120, é nessa faixa aí. Então fica esse meio termo. Ah, mas se eu vou comprar uma pilha ruim, eu posso comprar uma semi-profissional. Mas qual da semi-profissional? Ah, eu vou comprar a mais cara, tá bom. Ah, mas porra, eu comprei a mais cara, fica faltando aí 30 reais para mim comprar uma Fujitsu e tal. Então, fica na opção de cada um. Né? Depende da demanda, depende do uso, depende do porquê, depende para onde você vai. Se você vai bater foto com uma câmera dessa semi-profissional, que você vai levar o flash, uma coisa é você fazer um aniversário, uma festinha, um lá dos velhinhos, você vai cobrir vai, sei lá, bater foto num show que não demande tanta tecnologia, aí você pode usar uma pilha dessa profissional. Agora, se você tem um uso com esse foco, essas pilhas podem chegar a te deixar na mão. Se você for para batalha, para guerra aí de fotografia, filmmaker, alguma coisa assim que demande um uso concentrado de energia e vai usar pilha semi-profissional, eu te recomendo usar Philips, usar Toshiba, usar Duracell, que são pilhas que estão tendo nesse campo, veja bem, o uso de flash de câmera, elas têm tido um rendimento bom ou tão bom quanto as pilhas profissionais. Se caso você vai partir aí
tem grana para investir, é Eneloop e é Fujitsu, que essas pilhas são próprias para esse tipo de uso. Tem um rendimento muito top, um controle de qualidade japonês gigantesco, sabe? Você tem testes que são feitos com elas eletronicamente, elas passam em todos os testes aí feitos nesses carregadores, tanto na fábrica quanto lá no estudo individual. Se você for nesse canal Easy Technology lá, você vai ver do que eu estou falando. Bom, Chico Neto, o grande mistério, por que você escolheu as pilhas Eudin para poder encabeçar aí o trabalho do canal? Bom, vou dizer para vocês, essas pilhas Eugene, no teste, tá, lá no Easy Technology e em outros canais, elas têm um pequenino defeito que as pilhas multilaser têm. As pilhas multilaser prometem aí 2.000 e tantos miliamperes e cumprem só metade do que promete. Essas pilhas da Eudin, para o que nós fazemos aqui no canal, que a gente vai usar essas pilhas com esse gravador para captura de áudio externo, né? Porque o áudio dessas câmeras, qualquer câmera em geral, eles não são muito bons. Eles gravam um áudio razoável, mas não gravam um áudio que você possa ter profundidade, que você possa ter corte de ruído de grave. Todo editor de vídeo, editor de áudio, usa o áudio que vem na câmera como guia. Então a gente bate palma, a câmera e o gravador gravam esses picos que são das palmas. Depois, na edição, você tira o áudio da câmera, primeiro sincroniza, palma com palma, tira esse áudio daqui, coloca o áudio que foi gravado lá e fica uma maravilha, fica um must, como diz aquela velha da novela antiga. Então a gente usa as pilhas nesse camarada aqui, né? A gente grava o áudio de forma externa. Então não há necessidade de eu comprar uma pilha dessas de R$100, R$120, 130, porque é a mesma coisa de você gastar, sei lá, R$2 milhões num caminhão que carrega 25 mil quilos, sendo que o que você vai demandar na sua empresa não chega a meia tonelada. Então é uma coisa meio desproporcional. Para o que a gente faz no canal, essa pilha está excelente, porque eu consigo gravar mais ou menos 4 aulas, 3 videoaulas completas com uma pilha dessa. E aqui eu tenho assim, ó, tem as numerações delas, número 1, 2, 3, 4, acaba essa, passo para essa, acaba essa, passo para essa, acaba essa, passo para essa, e assim substantivamente as 4. Coloco para carregar. Uso essa, passo para essa, uso essa, passo para essa, uso essa, passo para essa. Então, como cada pilha dessa me entrega aí 7 a 10 horas de gravação, ou até mais dependendo da situação, não havia necessidade de eu dispor de um dinheiro, que com o dinheiro de uma pilha dessa Fujitsu, eu comprei essas pilhas aqui, e agora consegui, depois de muito esforço, comprar essas pilhas aqui, que deram mais ou menos aí 42, escorrega, lá vai um, sobe, sem frete com frete, ficaram aí R$58 essas aqui. E agora elas botaram o mascote aqui, o Sonico, né? Sonic, sei lá o nome desse. Olha, o corninho tá até cheio. Botaram esse bichinho aqui que é para dizer que as pilhas é boa. Então, pro que nós fazemos aqui, essa pilha é excelente. É uma pilha de um custo-benefício muito razoável. Ela promete 2.700 microampere. Só que, segundo os testes aí da moçada que entende, ela está entregando aí 2.200, 2.300, 2.100. E mesmo tendo essa pequena discrepância aí de 20%, para o que nós fazemos aqui é excelente. É uma pilha muito boa. E assim, gente, eu digo, para quem está numa situação mais complicada, não consegue investir não precisa de tanta ignorância. Esse gravador, quando a gente for fazer o review dele, por exemplo, tem irmãos dele, você tem, esse aqui é de uma safra mais antiga, né? O Zoom H1. Agora você tem o Zoom H1N, que veio para substituir ele, você tem o Zoom H4N Pro, você tem o Zoom H5, o Zoom H6, e é muita ignorância para uma coisa só. A gente aqui trabalha com captura de som acústico. Eu não preciso de microfone, shotgun, microfone com alimentação externa, não sei o que. Então, para o nosso uso, cada comadinha dessa aqui está excelente. Lógico que
eu tenho essas pilhas aqui, estou usando, tenho essas aqui e chega, porque como eu disse para vocês, eu sempre gosto de ter um backup. Na nossa simplicidade, no nosso jeitão aqui de trabalhar, é bom sempre ter um backup, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente faz tudo com muito carinho, tudo com muito zelo, mas lógico que dentro da nossa necessidade. Então, para esse tipo de equipamento aqui, que é quem captura o áudio editável do nosso canal, uma pilha dessa aqui, ó, excelente. Outro comentário que eu quero fazer, essas pilhas de uso semi-profissional e de uso profissional têm um revestimento muito melhor que o das pilhas de uso simples. Só que com o tempo, mano, velho, seja Eneloop, seja Fujitsu, seja Philips, seja Eugene, seja o caralho de asa, o caralho com asa, pequito beiçudo, pequito sem beiço, vai descascar. Não adianta chiar, espernear e vai descascar. Então, um dos cuidados bacanas na hora de você colocar tanto no carregador semi-profissional quanto no aparelho, coloca aqui, ó, primeiro a bundinha dela, você pega aqui, ó, na pontinha dela e empurra um pouquinho a mais do que a borda aqui. A hora que ela entrar, ela pegar só na molinha lá dentro. Ó. Assim, quando você for fazer aqui também, ó, vai pegar a pilha, ó, coloca ela aqui, põe o dedo, a unha aqui assim, ó, aperta um pouquinho para ela não ralar no plástico. Não precisar tirar essa camada de revestimento que é um tipo de proteção. Então, se você cuidar também, porque muita gente, vou cuidar não, isso é fuleiragem, eu comprei, eu paguei, tá bom, mano, velho. Mas não é todo mundo que tem o mesmo recurso. Não é todo mundo que pode né, a mesma coisa. E como o nosso canal tá com baixo custo, ó, vou tirar, ó, botei a unha lá, ó, acabou. A gente tenta fazer aí esses remendos bem feitos. Então essas pilhas da Eugene são pilhas confiáveis, são pilhas fabricadas na China, sob encomenda da Eugene, né? Eu coloquei ela nesse ramo de semi-profissional por causa dessa característica. Ela não entrega os 2700, mas ela te entrega energia suficiente para não colocar essas pilhas tão bacanas, tão maravilhosas, poxa, junto com pilha MOX, né, gente? Song Pulse. Elas são pilhas muito boas e pro nosso caso aqui elas dão mais do que o suficiente. O canal não teria necessidade de comprar pilhas com um rendimento, com um tesão para avantajar. Elas são do modelo AA, que é essa pilha chamada pequena, né? Agora elas estão aí com a nova embalagem, com essa nova campanha do Sonic, pilha recarregável. Elas têm aí, segundo o fabricante, uma capacidade aí de até 1000 ciclos de carga, que é a rodagem mesmo dela. Carregou, descarregou, carregou, descarregou. Cada descarregada e carregada é um ciclo. Vem nesse blisterzinho, comprei na Shopee em loja confiável, veio com nota fiscal, veio com tudo certinho, todos os detalhezinhos, porque quando você vai comprar em Shopee, Mercado Livre, se você tiver cuidado, se você for um consumidor mala no bom sentido, você consegue comprar coisa boa. E abrindo aqui, ó, na frente do vocês, ó, é o tradicional de toda pilha, gente. Eles vêm com esse negócio aqui, você tem que enfiar o dedo, as unhas aqui para poder arrancar, lógico, com todo cuidado também, né, para já não danificar a marvada. Aí, ó, as 4 pilhazinhas, ó. A gente vai estar fazendo o teste delas aí no carregador, vocês vão acompanhar na sequência. Uma coisa que eu não vou fazer, gente, eu vou colocá-las do jeito que elas vieram. Se elas vêm com carga ou não vêm, eu não sei. Uma coisa que alguns carregadores têm, que é o tal de uma função refresh, que se você usar muito essa função, você vai danificar a vida útil da pilha, ela vai acabar mais rápido. Essa função refresh, ela é uma função porque tem algumas pilhas que têm um efeito memória, né, como bateria de celular antigo. Então elas descarregam toda a pilha e depois carregam de novo. Esse camarada não, ele só recarrega aquilo que precisa, né, aquilo que é o restante da pilha. Então, recapitulando, elas têm 2.700 mAh de capacidade cada pilha, tem aí até 1000 ciclos de recarga, e nós vamos fazer o uso dessa majestosa capacidade no nosso grande amigo Zoom H1. Antes da gente fechar aqui, gente, sempre que você for fazer a recarga das suas pilhas, você nunca
liga o carregador na tomada e coloca a pilha depois. O ideal é você fazer como eu disse, você vai pegar a pilha aqui, encaixou a bundinha dela lá, põe a unha aqui, aperta um pouquinho, ou o dedo mesmo, entrou lá lisinho, né? Aqui nós vamos botar agora o sonico lá, E assim você faz com todas elas. Depois das pilhas colocadas e encaixadas, a gente vai estar colocando aí na tomada para recarregar. Uma dica aqui, cambada, que eu faço por uma questão de controle e duração das pilhas, eu numero elas, embaixo, 1, 2, 3, 4, e obedeço essa ordem na ordem do carregador aqui, certo? Então, se essas aqui já são as pilhas 1, 2, 3 e 4, nós vamos estar fazendo com essas outras aqui a mesma coisa, 5, 6, 7, 8. Por uma questão de controle. 5, 6, 7, 8. Mano velho, mana nova, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Quero saber sua opinião, o que você está achando desse nosso modo de abordar aí os equipamentos do canal. É um nicho interessante, ao longo do tempo aí muita gente pergunta o que eu uso, né? Tem curiosidade de saber quais são os equipamentos, o que a gente faz, quanto a gente gasta. Vamos estar fazendo um vídeo também sobre isso. Se você está gostando, mano velho, se inscreve aí no canal. Chega o joinha em nós, mas se inscreve mesmo com vontade. Espalha nós por aí e deixa a sua opinião aí para me saber se eu estou acertando, se eu estou errando, tá bom? Que Jesus vos abençoe, muito obrigado. Vai perdoando qualquer besteira que a gente fala aí, tá? Que a gente brinca, e eu só brinco com quem eu gosto, e você tá aí assistindo, eu gosto de você para cachorro, como diz o finado Costinha. Então, mano, velho, se inscreve no canal, chega o joinha de nós, espalha nós por aí. E essas dicas aí foram coisas que a gente foi pegando aí ao longo do tempo. Qualquer coisa, podem me corrigir nos comentários, podem deixar a opinião de vocês, que são muito bem-vindas. Demais dúvidas, façam isso que eu falei para vocês, sobre carregador, sobre as pilhas, faz uma pesquisa aí a nível de YouTube. As fábricas têm um débito muito grande com os fotógrafos, com os filmmakers, que são quem bota esses equipamentos aí na ponta, na boca do jacaré para testar, para saber se é bom. Dá uma força aí, pesquisa lá, pilhas recarregáveis, fotografia, pilha recarregável, no geral, pilha recarregável, teste, que você vai ter um grande aprendizado sobre essa questão aí.